nós temos então uma proposta de alteração de tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem está aqui conosco é o deputado Tiago Flores, que é deputado federal pelo MDB. Deputado, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia Heródoto. Para mim é uma honra, participar do jornal Nova Brasil e poder participar contigo, viu? Sou um grande admirador seu. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe. Obrigado. Deputado, a gente pode considerar que ministro do Supremo hoje tem mandato ou o mandato já estabelecido, quando completa 75 anos, ele se aposenta? Hoje em dia é uma norma que já funciona aqui no Brasil desde 1891, Heródoto. E é um mandato vitalício, Ele tem que cumprir o requisito de ser apenas maior do que 95 anos, ter mais do que essa idade. E por conta da PEC da Bengala, ele pode ir até aos 75 anos. Então, veja, ele fica praticamente, a depender da data de ingresso, ele fica 20, 30 anos do nosso Poder Judiciário, o que, para nós que somos da cultura do direito, não é bom. Falta oxigenação ao judiciário, engessa a nossa jurisprudência e o que é pior, pode ficar muito na dependência daquele governo que o indicou, servindo mais ali de para-choque ou até de apoio às práticas do governo que o indicou. Então a gente visa, com essa medida, acabar com a politização na escolha dos ministros. Um critério que, como eu mencionei, já vigora no Brasil há mais de 130 anos, esculpido na Constituição norte-americana, e nós que somos afetos à área do direito, sabemos que a sociedade evolui. Eu acho que já está na hora, pelo menos, de podermos discutir um novo critério para que possamos erradicar, esse que é o problema que eu aponto na nossa PEC, erradicar essa influência política por parte do presidente da República na indicação do seu indicado, do seu futuro ministro, uma vez que ele apenas passa pela sabatina do Senado. Então, nós estamos, através dessa PEC, Heródoto, querendo fazer com que, primeiro, a Câmara Federal, que é a legítima representante do povo brasileiro, segundo o seu artigo 45, possa ter um papel de destaque, um papel específico nesse processo de escolha. Além disso, a gente propõe que essas escolhas, essas indicações, não sejam apenas por parte do presidente da República, e sim que também o Poder Legislativo, Câmara e Senado, e também o Poder Judiciário, através dos membros das Cortes Superiores, TST, STJ, e também OAB e Ministério Público, atendendo à regra do 5º Constitucional do artigo 94, possam, todos eles, indicar esses nomes que serão submetidos a uma audiência, a uma sabatina única, uma sessão conjunta, essa é a novidade, entre Senado e Câmara Federal. Deputado Tiago Flores, então são duas mudanças bastante importantes. Primeira seria o mandato, De quanto tempo é a proposta de mandato? Nós estamos com a proposta de 10 anos. Nós entendemos que é um prazo suficiente, para que o ministro ele possa produzir e servir bem ao seu país sem qualquer tipo de subserviência a quem o indicou. Agora, deputado, então a segunda parte da proposta. Seria uma maneira, então, vamos dizer, de pluralizar a indicação para ser submetida ao Senado, não é isso? E, ao mesmo tempo, Perfeito. Talvez até dar chance para quem fez carreira como juiz. E, salvo engano, Exatamente. Poucos atuais fizeram carreira como juiz. Salvo engano, acho que foi só Luiz Fux. Os demais, eu não tenho conhecimento que tenham feito carreira no judiciário como juiz. É justamente isso uma dos nossos objetivos. O primeiro é erradicar essa politização na escolha, mas também dar uma qualificação aos nossos corpos de ministros do STF, no sentido de permitir que, além daqueles requisitos já constantes na Constituição, de notável saber jurídico, reputação ilibada, possamos agregar experiências de pessoas que trabalharam no quadro do judiciário há muito tempo. Por isso, a possibilidade de membros da própria carreira da justiça, juízes togados que tiveram experiência de vivência prática dos nossos tribunais,
bem como aqueles oriundos, né, da OAB e do Ministério Público. Então, pessoas, membros de carreira, aprovados em concurso público e com conhecimento já comprovado do jurídico, né, perante a nossa sociedade e comunidade jurídica também. Deputado Tiago Flores, qual é a reação dos seus colegas diante dessa sua proposta? Olha, Heródoto, a gente está batendo de porta em porta aqui, né, em Brasília, buscando esse apoiamento, né, precisamos no mínimo aí de 171 assinaturas. Eu tenho dialogado com os nossos pares que eu sei que a nossa proposta, existem outras com tratamentos semelhantes. Eu acho que esse é o momento, início de uma legislatura, tantas reformas que nós temos que enfrentar em prol da sociedade brasileira, a primeira delas que se avizinha a reforma tributária, mas se nós quisermos passar esse país de fato a limpo, nós precisamos restabelecer algo que, no meu entendimento, aí eu falo por mim só, né? Nós estamos perdendo aí essa harmonia e independência entre os poderes. Então, acho importante discutir essa reforma, juntamente com outras proposições que estão aparentemente engavetadas aqui, tanto na Câmara como no Senado, que seja, então, essa oportunidade de sentarmos à mesma mesa, reunirmos as proposições dessa nossa PEC, apresentada na segunda-feira, de outros parlamentares que estão já, como mencionei, foram apresentadas, mas não tiveram seu devido andamento, porque eu acho que é o momento propício. Para passar esse país a limpo, nós precisamos ter clara evidência, essa independência e harmonia entre os poderes, o que, no meu entendimento, com essa PEC relacionada à indicação dos ministros, nós daremos, inclusive, legitimidade às proposituras a partir de então, e ouvir os clamores, né, Heródoto? A gente sabe que as ruas, o Poder Judiciário, em virtude de algumas decisões, ele tem sido muito cobrado pela sociedade brasileira. E aqui na Câmara Federal é o palco para a gente poder ecoar essas vozes que vêm das ruas. Perfeito. Deputado, qual é o caminho, então, da sua proposta? Vai primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça, é isso ou não? Isso. É importante dizer, Heródoto, porque para que a gente não esbarre em algum juízo preliminar de inconstitucionalidade, nós colocamos nessa PEC uma reserva de transição, né? A gente não quer fazer nenhuma reforma casuística, olhando para o governo A ou para o governo B. Nós queremos olhar para o Brasil e pensamos que esse modelo precisa ser modificado para que, a partir de então, possamos ter decisões jurídicas mais legitimadas com os apoios e anseios populares. Então, nós temos no corpo da nossa PEC essa regra de transição, o que vale dizer que estarão respeitados, né, a coisa julgada, os direitos adquiridos dos atuais ministros, né, do STF. Então, é uma regra para vigência futura, né, a partir de 2027. A gente quer tirar toda a casuística que poderia ser acarretada ou qualquer forma politiqueira de tratar a PEC. Nós queremos tratar de maneira técnica, formal e jurídica. E respondendo a sua pergunta, meu amigo, a gente está atrás, então, dessas assinaturas mínimas, que é no número de 171 assinaturas, e as conseguindo, e a gente assim o pretende, encaminhar como primeiro ato para a CCJ, para que ela possa ser analisada no seu aspecto jurídico constitucional. Deputado, muito obrigado aqui por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigado. A gente conversou então aqui com o nosso convidado, o deputado Tiago Flores. Quero perguntar para você, o que você acha da proposta? Qual é a sua opinião sobre isso? Mandato de 10 anos. Hoje não tem mandato, como ele explicou. Hoje a idade de 75, era 70. Aí eles empurraram para 75 numa PEC, apelidada carinhosamente de PEC da Bengala. Para poder aguentar até os 75. Esse ano, inclusive, tem 2 ministros que vão fazer 75 anos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a maneira pela qual é indicada a pessoa. Hoje é exclusiva do presidente da República, sempre foi. Ele está propondo, né, que seja mais amplo, que tenha uma participação maior do Poder Judiciário. Da gente, nós como leigos, ou cidadãos, imaginamos que deveria haver o juiz, mas nem sempre. Né? Salvo engano, só o Fux veio dessa área. Os demais vieram de outras áreas e não necessariamente Poder Judiciário. Então isso vai abrir, inclusive, uma possibilidade do juiz de primeira instância passar a desembargador, passar a ministro do Tribunal Superior e depois ir para o Supremo, por que não?